Vamos lá, galera, para mais uma aula de geografia, ainda sobre a temática população, tratando do assunto relacionado aos indicadores demográficos do Brasil. Sempre lembrando que nós vamos sempre fazer um paralelo aí, né, com os países do restante do mundo e o Brasil, tá? Dentro de um assunto que é, assim, muitas das vezes caloso para nós tratarmos sobre indicadores demográficos. Porque esses indicadores, pessoal, demonstram ou representam aquilo que existe de melhor ou mesmo de pior no nosso país ou nos outros países pelo mundo, tá ok? Mas a gente vai tentar não sofrer tanto, né? Não se angustiar tanto. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de salientar, deixar minha solidariedade ao povo do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente, o povo do Paraná também, que essa semana que passou aí vivenciaram esse desastre natural aí, que foi essa questão do ciclone bomba, né? Lembrando que, infelizmente, isso vai ser cada vez mais comum no nosso país e em algumas regiões, principalmente nessas regiões mais urbanizadas, com menos arborização, ou mesmo nessas áreas desmatadas. Porque fenômenos como esse, pessoal, acontecem na simples combinação, né, do ar frio que desce das camadas superiores da atmosfera com o ar quente que vai da superfície e que acabam se encontrando, gerando esse fenômeno aí. Em áreas onde o desmatamento é muito grande, onde a urbanização é muito intensa, não dá outra, né? A gente vai ter isso aí sempre, né? Obviamente que a questão calor-frio, essa conjunção, esse choque térmico aí de dois elementos fisicamente, do ponto de vista térmico completamente diferente, acabam gerando cenas como aquela que a gente viu pela internet, pelos meios de comunicação. Tá? Então fica aqui a minha solidariedade ao povo do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, principalmente Santa Catarina. Tá? E que a gente possa, já basta que a gente está vivendo de pandemia, a gente também tem que ter condições para encarar esses fenômenos aí que, como eu falei, vão cada vez mais se tornar comuns no nosso país, em algumas regiões do Brasil, em algumas áreas do Brasil. Tá ok? Então vamos lá, continuar aqui falando sobre os indicadores demográficos, né? Continuar falando de população, tratando sobre os indicadores demográficos. Primeiro a gente tem que entender quais são os objetivos, né? Buscar a importância dos indicadores demográficos para os estudos da geografia, compreender os principais conceitos relativos aos indicadores populacionais e relacionar os indicadores demográficos e a qualidade de vida da população brasileira. E é aqui que a gente acaba se angustiando, né? Primeiro, o que são os indicadores demográficos, né? Quem coleta as informações para caracterizar os indicadores demográficos? Do ponto de vista científico, pessoal, a demografia é responsável por isso, o demógrafo é responsável por isso. Do ponto de vista institucional, você tem as instituições governamentais oficiais para realizar esse levantamento, ou mesmo as ONGs, que se encarregam de fazer isso. No caso do Brasil, o IBGE é a instituição oficial responsável por fazer esse levantamento desses indicadores pelas diversas plataformas de pesquisa, seja ela o recenseamento, ou seja, o censo demográfico, seja ela a pesquisa nacional por amostra de domicílio, o PNAD, tá ok? Vamos lá. Nesse caso aqui, quais são os principais indicadores demográficos? Densidade demográfica, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, taxa de migração, taxa de mortalidade infantil e crescimento vegetativo ou natural. Tá? E aí, quando a gente fala de densidade demográfica, nós estamos falando da junção aqui, né? Quando você pega a população total, que é a população absoluta, o que é a população absoluta? É o número total de habitantes. E divide pela área territorial, pelo total do território, seja ele do município, do estado, da região ou do país. Isso acaba resultando na densidade demográfica que é dada em habitantes por quilômetro quadrado. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, do ponto de vista matemático, nós temos no Brasil, e aí o mapa mundi que dá essa visão geral aqui do mundo, né? Lembrando habilidades e competências do Enem, né? Observar, analisar, entender, discorrer sobre mapas, gráficos, tabelas e afins, tá ok?
Como eu já falei em outras aulas, isso não se restringe apenas à geografia, até porque outras ciências também fazem uso desses instrumentos aqui, ok? Nesse caso aqui, ó, você tem áreas do mundo que tem menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado, né? São as áreas onde os rigores naturais são muito elevados, é o caso aqui, por exemplo, do Canadá, né? E no outro extremo a gente tem aqui, ó, a Austrália, que 70% do território australiano é o quê? É desértico, não é verdade? E aqui, ó, algumas áreas aqui que são áreas que, do ponto de vista natural, a distribuição demográfica, a densidade demográfica acaba sendo prejudicada, tá ok? Em especial, a análise aqui em relação ao Brasil, ó, de 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que o Brasil tem aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso, do ponto de vista matemático, ele é exato, mas ele não condiz com a realidade, porque na realidade a gente vai entender. Nós vimos na última aula que 85% da população brasileira vive em cidades, né? Aliás, quando nós vimos urbanização. Então, na realidade, esse número aqui é apenas um número, que não retrata muitas das vezes a realidade. Nós temos no Brasil regiões que são imensos vazios demográficos, é o caso da Amazônia, é o caso da região centro-oeste, por exemplo, tá? E isso acaba refletindo na densidade demográfica. Home office, ó. Atenção passageiros com destino a... sei lá para onde. Todo dia, mano. Quem mora perto de aeroporto é isso. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, nós temos o outro extremo aqui, ó, a Índia e a China. Lembrando que a China tem a maior população do mundo, mas por que então, professor, a China tem uma densidade demográfica menor que a da Índia? Porque o território indiano é menor. Se a gente pegar a Índia, ela caberia 2,5 vezes ou quiçá 3 vezes no território chinês. Então, por que a densidade demográfica na China é menor que na Índia? Porque o território chinês é maior. Se você pegar a população distribuída aqui é por uma área maior do que a da Índia. Então, daí porque a densidade demográfica na Índia é de mais de 270 habitantes por quilômetro quadrado. A mesma coisa é o Japão, aqui a Coreia do Sul, ó. Também, ó. O Japão é aquela caixinha de fósforo, né? Aquele arquipélago ali. A situação no Japão é tão complicada, pessoal, que o crescimento das cidades no Japão é cidade de diversas formas. Horizontal e vertical. Pois é, vertical e horizontal. Pois é, só que vertical se cresce ou para cima ou para baixo. O Japão está crescendo para baixo também. Os prédios japoneses, alguns prédios estão sendo construídos com andares para o subsolo. E eles otimizam muito o espaço no Japão, né? Principalmente nas grandes cidades. Quem nunca ouviu falar dos hotéis cápsulas, né? Então, por aí. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quando a gente fala de densidade demográfica, como é que faz o cálculo, né, da densidade demográfica? Você pega o número de habitantes total, absoluto, na população absoluta, e divide pelo total da área por quilômetro quadrado. E aí você vai ter 2 grupos de países. Os países que são populosos, onde o contingente populacional é muito grande, aqui, ó, China e Índia. E você vai ter aqueles países povoados, onde você tem por quilômetro quadrado, muitos habitantes. É o caso de Mônaco, ó, 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Principado de Mônaco. Lembrando que o menor país do mundo é o Vaticano, tá? Cujo Papa é o representante legal, é o chefe de Estado, tá ok? Vamos lá. Taxa de natalidade. Número de nascidos vivos. Claro, né, professor? Tem que ser vivo para nascer. Nem sempre nasce-se vivo, às vezes nasce-se feto. Então, a taxa de natalidade ela é composta do número de nascidos vivos em um ano, na população total, tanto no município, quanto no estado, quanto na região. Multiplicado por 1.000, ou seja, a taxa em 1.000 habitantes. Tá? Isso tudo dividido pela população absoluta. O resultado é fornecido por 1.000. Então, taxa de natalidade, 46 por 1.000. Então, no grupo de 1.000 habitantes, nasceu 46. Né? É claro que nem sempre, isso aqui é número, nem sempre condiz com a realidade, como eu friso sempre. Tá? Até porque são dados oficiais e existem dados que são extraoficiais, que não entram nos dados do Estado. Ok? Taxa de mortalidade é a mesma coisa. Você pega o número de mortes durante um ano, multiplicado por 1.000,
que é o número de habitantes de uma determinada área, dividido pela população absoluta. Resultado, mortes por 1000. Tantas mortes por 1000. E aí, ó, essa taxa de mortalidade também pode ser classificada de uma outra forma. A gente tem a taxa de mortalidade geral, tá? E a taxa de mortalidade infantil. Por que é importante dividir? Porque é uma outra categoria, pessoal. Quando a gente fala da taxa de mortalidade infantil, a gente vai perceber que essa taxa de mortalidade infantil está relacionada aos primeiros anos de vida, onde é muito suscetível os casos de doenças, né, principalmente doenças ligadas à questão da falta de qualidade de vida. Doenças que atacam por conta da baixa imunidade biológica, o sistema imunológico da criança está zerado. Ele vem ao mundo. Primeira coisa que a criança faz, que acontece com a criança quando ela vem ao mundo, lá na universidade, ela já toma logo uma vacina na coxa. Pronto. Aplicou a primeira vacina, já está ali. A criança resistir àquele ambiente ali. E aí, durante um ano, no decorrer de um ano, você tem que fazer as vacinas, né, conforme o calendário. E aí, esse primeiro ano, a gente tem uma taxa de mortalidade que é medida entre o percentual de 0 a 1 ano e depois de 2 a 5 anos. Ou seja, os 5 primeiros anos de vida da criança é importante. E isso influencia, sim, a taxa de mortalidade. Tá? Infelizmente, essa imunização está sendo cada vez mais, vem diminuindo cada vez mais no Brasil por conta daquilo que vem se propagando em relação às vacinas, né? A ação irresponsável de pessoas que, sem a mínima qualificação, sem a mínima condição de falar sobre o assunto, indicam que vacina faz mal, que vacina mata, que vacina é isso, que vacina é aquilo, que não precisa vacinar. Com isso, deixando as nossas crianças aí vulneráveis completamente. E morrendo também. Tá? E assim como você tem a internet, principalmente a internet nos últimos anos, a evolução da internet permitiu a propagação dessas informações irresponsáveis, tá ok? Então, e essa taxa de mortalidade infantil também está relacionada à qualidade de vida quando se fala de sanitariedade, né? Quando se fala de água, de esgoto tratado, água tratada, de doenças ligadas à contaminação da água, que geralmente atacam o trato intestinal, gerando diarreia, gerando doenças como a verminose, provocada por verminose. Então, infelizmente, a qualidade de vida reflete diretamente a taxa de mortalidade. O gráfico aqui dá mais ou menos um parâmetro no geral, né, desse grupo de países, desses países aqui, né, medindo a população absoluta, a densidade demográfica, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Detalhe para o Brasil, né? Hoje nós já somos em mais de 210 milhões de habitantes e a densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Taxa de natalidade de 17 por 1000 e a de mortalidade de 6 por 1000. Isso aqui é número oficial, extraoficial é bem maior, esses números são bem maiores, tá? E aqui o comparativo com a China e a Índia, olha, China e Índia, população maior, população menor, mas olha aqui, ó, densidade demográfica da China, 140 habitantes por quilômetro quadrado. Densidade demográfica da Índia, 367 habitantes por quilômetro quadrado. Porque o território chinês é menor que o território... Aliás, o território indiano é menor que o território chinês, desculpa. E aqui, ó, taxa de mortalidade, de natalidade na China, 12. Na Índia, 20. Diante desses números aqui, fatalmente se projeta que daqui para mais de 20, 30 anos, a Índia vai superar a China em termos populacionais. O que não é bom, considerando a qualidade de vida na Índia. Né? Não que na China seja né? Mas na Índia é bem pior. Tá? E a mortalidade, né? Olha aqui, 7,1 na China e 7,4 na Índia. Quer dizer, está tete a tete ali, falando de mortalidade geral. Tá ok? Crescimento vegetativo é o que nós chamamos de crescimento natural. E o crescimento populacional a gente vai já falar. O que é o crescimento vegetativo ou natural? Ele é a diferença entre o número de pessoas que nascem pelo número de pessoas que morrem durante um ano. Essa diferença, essa relação, ela pode ser positiva quando a natalidade é maior que a mortalidade. Ela pode ser negativa quando a natalidade é maior,
mortalidade é maior que a natalidade. E ela pode ser nula quando taxa de natalidade e mortalidade são iguais. Então, ela é positiva quando a taxa de natalidade é maior, ela é negativa quando a taxa de mortalidade é maior e ela é nula quando a taxa de mortalidade é igual à taxa de natalidade. Tá? E o crescimento populacional, ele é o resultado desse crescimento vegetativo aqui, ou seja, a diferença dessa taxa de natalidade e mortalidade, mais as taxas de migração, emigração e imigração. Em alguns países do mundo, pessoal, esse crescimento populacional vem diminuindo por causa desse índice aqui, ó, movimentos migratórios. Tem gente saindo dessas cidades, o que faz com que a população cresça menos. Tá? E aliada ao fato de que em muitas localidades como essas aí, na Europa, na Ásia, né, a taxa de natalidade já está baixa. Então, o crescimento populacional natural já não é elevado e da população vai ser pior ainda. Daí porque alguns governos acabam criando políticas de natalidade, tá? Para incentivar a natalidade. É o caso do governo japonês. O governo japonês está desesperado, quer que o jovem japonês faça mais filhos. Mas aí é uma questão de consciência social. O jovem japonês, ele sabe onde quer chegar e aonde ele quer chegar não tem lugar para filho, porque o investimento é pesado. Então, se ele tiver filhos agora, ele vai ter que investir tudo no filho e largar seu projeto de vida para o lado. Ok? Taxa de fecundidade, né, que está diretamente relacionada à capacidade da mulher de fecundar, de estar no seu período fértil, de poder fecundar, né, poder gerar, gestar. Infelizmente, a natureza não é favorável à mulher, diferente do homem que pode reproduzir enquanto vivo e em condições positivas para isso, ou seja, se ele não for estéril, ele continua produzindo espermatozoide até morrer, e se ele não fizer vasectomia, é claro, a mulher não. A mulher, infelizmente, ela não tem essa capacidade. E em alguns casos, essa capacidade reduz muito quando se fala, por exemplo, de questões de problemas de saúde, por exemplo, quando se fala em relação à mulher sobre a questão da menopausa, né, precoce, muito comum, já está muito comum o número de mulheres que aos 30 já entram na pré-menopausa, e isso do ponto de vista da fecundidade é catastrófico. Né? E também existe o fato de que a mulher hoje cada vez mais ingressa no mercado de trabalho, e tanto que quanto maior for o nível de formação da mulher, menos filhos essa mulher tem. Tá? Nesse caso aqui, ó, essa redução no crescimento vegetativo, ele está diretamente relacionado aos maiores índices de escolaridade, principalmente entre as mulheres, ao uso de métodos contraceptivos também, né? Antigamente, na época da minha avó, gente, nossa senhora, uma mulher entrava na farmácia pedindo uma camisinha, era um cúmulo do absurdo. Era assim, um negócio, era um escândalo social. Né? Mesmo a minha mãe, depois de casada, quando ela chegou com uma cartela de pílula em casa, o meu avô quase quebra lá no meio, né? Porque isso era coisa de puta, de prostituta, só para você ter uma noção. Hoje em dia a gente sabe que a mulher ela tem consciência, pelo menos, ela tem informação do que ela pode fazer ou deixar de fazer com o seu corpo. E aí se tem consciência social é outros 500. Consciência social está ligada à formação, não à informação. Tem muita gente que tem informação, mas não tem formação, né? E aí isso se reflete, tá? Então a entrada da mulher no mercado de trabalho, o uso de métodos contraceptivos vem fazendo com que esse crescimento vegetativo vinha reduzindo. Por outro lado, você tem um aumento na expectativa de vida, que está diretamente relacionado ao aumento na qualidade de vida, principalmente médico-sanitária. Desenvolvimento da medicina, desenvolvimento dos sistemas de tratamento sanitário fez com que a expectativa de vida aumentasse no Brasil, tá ok? Acima da média mundial. E tá aqui, ó, para mostrar aqui, né, o mapa, o gráfico e a tabela. Né? Lembrando que no caso aqui, ó, a região sul é a região sul-sudeste, a região onde os índices, onde existem as maiores expectativas de vida, né?
E, infelizmente, nós temos na região norte, aqui, por exemplo, nós temos o Marajó como uma das áreas mais miseráveis do Brasil. Isso é uma pena, ok? E aqui, ó, em geral, o brasileiro, nos últimos 20 anos, aumentou em 41% a sua expectativa de vida, né? O que cada vez mais, o número de brasileiros acima de 65 anos aumentou em 41%. E aqui, ó, o Brasil realmente está acima da média, aqui, ó, 72,4%, 72,4 anos em média expectativa de vida, né? E a média mundial de 67,2 anos, né, no mundo, tá ok? Nós temos o gráfico aqui, um gráfico em colunas, né? Mais uma vez, lembrando aqui, ó, um plano cartesiano, né? Onde você tem em laranja a população jovem, em azul a população idosa. E o gráfico nos mostra aqui que no momento aqui nós passamos por um processo de transição, né, dessa população jovem, tá? E a tendência é que cada vez mais essa população venha a diminuir. Então, olha lá. E a projeção para 2050 é que a população idosa seja maior que a população de jovens, tá ok? E isso, obviamente, também vai refletir nas políticas públicas, né? Que terão que ser bem mais intensas para os idosos, por causa justamente do percentual maior dessa população na faixa etária no Brasil, tá ok? Então, isso também exige uma reforma na Previdência. Mas eu acredito que essa reforma ela tem que começar, ela tem que ser uma reforma justa, ela tem que ser uma reforma com justiça social. Então, ela tem que começar logo de cara pelos sonegadores, né? Quem sonega, né? Para depois a gente ver a outra ponta, que é o contribuinte. Não dá para o contribuinte sozinho pagar essa conta, né? Então, nós temos muitas grandes empresas no Brasil que sonegam o INSS, que até desconta do trabalhador, mas não repassa para o INSS. Então, essa é a situação, tá ok? Outra tabela importante para a gente analisar essa tabela de evolução do crescimento da população brasileira, né? Desde 1872 até a sua projeção 2050. Então, a gente percebe aqui que nessa primeira década aqui, vamos dizer assim, nessas primeiras 2 décadas, a população cresceu, né? Adicionou mais ou menos uns 4,5 milhões de habitantes. Aí veio o início do século XX, né? Que final do século XIX, início do século XX. Aí vem década de 20, incremento de mais 13 milhões. Depois 40, incremento de mais 10 milhões. 50, incremento de mais 10 milhões. 1960, 19 milhões. Aí olha só, década de 70, 80 e 91. O incremento foi em média acima dos 20 milhões de habitantes por década. Tá ok? Aí na primeira década do ano 2000, dos anos 2000, né, houve uma queda nesse incremento, né, saiu de 25 para 22. Aí, ó, 2010, 21 milhões, diminuindo. A projeção para 2020, né, com o próximo recenseamento, que seria esse ano, mas a pandemia acabou atrasando tudo, né, todo o processo de recenseamento, de contagem da população. A projeção seria de 18 mil. Como nós temos uma diferença de 30 anos aqui, a se manter essa queda, a projeção para os próximos 30 anos é uma queda de incremento de 10 milhões por década. Tá? Então, essa é a situação. Ou seja, a partir da década de 80, esse incremento na população brasileira veio diminuindo, né? E a tendência é diminuir cada vez mais, tá ok? Aqui os gráficos, ó, bonito, né? Pirâmide etária, não deixa mentir, tá? Não deixa mentir sozinho. Só reforço o que a gente falou, olha. Década de 80, a base da pirâmide era larga, né? Representando um número muito grande de jovens e crianças. E aqui, ó, começa a transição, né? O número de idosos vem aumentando. Olha aqui, ó, idosos e a projeção para 2050. Né? E, nossa senhora, home office, vamos lá. Aí tá aqui, ó, 2000, o número de idosos já é proporcionalmente maior, bem maior, cresceu, aliás, proporcionalmente cresceu,
Mas já a tendência é que em 2050 o número de idosos, principalmente mulheres aqui, ó, seja bem maior que o número de jovens e crianças. Tá ok? Estrutura setorial, né? Falando aqui da população e idade ativa, a PIA, que é uma classificação etária profissional, onde que abarca todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica, né? Isso envolve a questão da idade, né, pessoal? Porque a idade ela pesa, principalmente para o mercado. No Brasil hoje, 40 anos desempregado corre risco de continuar desempregado. Muitas das vezes a experiência nem conta, né? E se você tiver uma qualificação, talvez você consiga alguma coisa. É impressionante, né? Você dispensar mão de obra qualificada por causa da idade. Mas é isso aí. Tá? No Brasil, a PIA é composta por toda a população com 10 ou mais anos de idade. Olha aí. E a população com menos de 10 anos de idade é considerado população em idade economicamente não ativa. Coisas de Estado. Já a população economicamente ativa é constituída de pessoas desocupadas, mas dispostas a trabalhar, né? E por trabalhadores ocupados, sejam empregados, autônomos, empregadores ou não remunerados, né? E a população economicamente inativa. É engraçado que o IBGE classifica aqui, ó, aqueles que estão dispostos a trabalhar, mas estão desestimulados a buscar emprego, uma vez que já buscaram e não obtiveram sucesso. No caso das pesquisas realizadas pelo IBGE, é considerado desalentado aquele que está desempregado e há mais de um mês não busca emprego. Gente, tem gente que está há mais de 3, 4 anos desempregado. Então, essa população economicamente inativa aqui, mano, ela é bem grande, tá? Outros indicadores brasileiros, o IDH. Aliás, o IDH ele é um índice de desenvolvimento que mede a qualidade de vida do ser humano. Ele é muito utilizado por diversos países do mundo, né? O Brasil já teve um IDH considerado médio. Aí nós passamos para o IDH elevado. Então a gente chegou no topo do mundo. Quando a gente chega no topo do mundo, o topo cresceu um pouquinho mais. Então parece que a gente nunca vai chegar no topo nessa história da humanidade aqui. Então leva-se em consideração aqui, ó. Vamos já passar aqui. Então percebe que o Brasil está aqui, ó, over. O Brasil está entre os países de IDH elevado. Porque existe, aqui ó, quais são os critérios utilizados? Ó, a longevidade, a educação e a renda. Nesse caso aqui, pega aqui a renda, né, que é o rendimento nacional bruto, aliás, pega o PIB, que é a riqueza total do país, produz pelo total dos habitantes, né? E você vai ter o que a gente chama de renda per capita em dólar, que é o poder de paridade de compra. Pessoal, nos Estados Unidos é considerado pobre o cidadão que vive com 19 dólares por dia. Esse cidadão é pobre. Então, se a gente pegar esses 19 dólares e se nós trouxermos para o Brasil, e se nós pegarmos esses 19 dólares e multiplicarmos por 5, arredondando aí, né, o valor do dólar, a gente vai ter aí R$ 95 por dia. Mano, eu com R$ 95 por dia, eu fazia festa, cara. Tem pai de família que com R$ 95 por dia não passaria mais nem fome. Então, olha só a paridade de compra nos Estados Unidos, como é, e aqui. Então, é eles que ganham muito, né, professor? Não, mano, não é eles que ganham muito, é a gente que ganha muito pouco. A gente não ganha nada, essa que é a verdade. Né? O que seria o nosso salário mínimo lá nos Estados Unidos? A gente seria miserável, completo. A gente já é pobre com salário. Né? Então, são assim, comparações. É incrível que muitas das vezes algumas pessoas querem comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas não tem como comparar, mano. Não dá para comparar. A distância é muito grande. Anos-luz. Se compararmos com o Japão, então é pior. Mas a gente tem que comparar, porque essa é a realidade. Não é eles que ganham muito, somos nós que ganhamos pouco. E riqueza natural aqui não falta para isso, né? Para a gente ganhar muito. Mas nos falta outra coisa. Nos falta ciência, tecnologia e nos falta educação. Tá? E aí, ó, muito elevado,
elevado, médio e baixo. Vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 é maior, quanto mais próximo de 0 é menor. Ok? A desnutrição, causada pela ingestão de calorias e nutrientes insuficientes. Tá? Existe, pessoal, a desnutrição e a subnutrição. Né? Às vezes aquela criança gordinha, olha, sente bolinha, gordinha. Ei, para com isso. Ele está subnutrido. Ele não tem nada de bom em termos de saúde. Tá? Mas existem aquelas situações em que a desnutrição grita mais alto, né? Ou seja, a ingestão de alimentos não compatíveis com necessidades energéticas. E além das doenças, o moleque, né, a criança é assolada por verminose, anorexia, câncer, intolerância alimentar, tudo que serve para gerar desnutrição. Né? Aí tem um filho do cão que acabou de ligar um paredão aqui. Tá ótimo. Nada contra o paredão. Mas na hora da minha aula, mano, vamos lá. Então, condição que envolve uma deficiência ou excesso de um ou mais nutrientes. Eu não diria excesso, eu diria deficiência, porque o excesso é a subnutrição. Tá? E aí o pessoal da biologia pode até entra lá, faz o comentário lá, tranquilo que eu aceito, tá? Como consequência, nós temos um aumento das taxas de mortalidade e mortalidade infantil. A subnutrição, pessoal, vai nos levar a um outro fenômeno que a gente vai já ver ali, que é a obesidade. Fatores. O desmame. O que provoca a desnutrição? O desmame precoce, precárias condições de saúde, baixa renda, indisponibilidade de alimentos, ou mesmo um pré-natal mal feito. Um pré-natal mal feito leva a isso aí também, a desnutrição. Você entender que uma mulher precisa no mínimo de 3 ultrassons durante o período de gestação para poder entender como está a sua saúde, a saúde do bebê. E em alguns casos você não tem nem um pré-natal, então, mano, se nascer sem problema sem problema nenhum, já é projeto de Deus. Obesidade, doença crônica, né, causada pelo excesso, caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Tá? E, segundo a Organização Mundial da Saúde, já é considerado um problema de saúde pública. Não é à toa que é muito grande o número de pessoas querendo fazer bariátrica, né? Redução de estômago, colocar o balão lá, né, para preencher o lugar do estômago e comer menos. Então, como consequência, existe o quê? Existe também, além do surgimento de outras comorbidades, porque a obesidade ela traz uma série de problemas de saúde. Né? Não é só o excesso de peso, mas o excesso de peso provoca pressão no rim, no fígado, né? Inclusive no fígado. A obesidade gera, por exemplo, gordura no fígado. Né? Também diabetes, pressão arterial elevada, pressão alta, problemas ligados à questão, por exemplo, do AVC, né? Acidente vascular cerebral, isquemia, essas coisas aí. Tudo isso daí faz parte das sequelas ou das consequências geradas pela obesidade. Né? E do ponto de vista prático, no dia a dia, a gente tem aqui as adaptações dos serviços públicos, né? E privados. Né? Como é que fica a questão, por exemplo, legal da pessoa que é obesa e vai ocupar um avião? Né? Já tem um assento para ele no avião adaptado do tamanho dele, porque ele vai ocupar 2, 3 lugares. Então ele vai pagar 2, 3 passagens? Como é que é? Né? Então tudo isso tem que ser visto. Né? Em alguns países, inclusive no Brasil, isso daí demora muito para ser regulamentado. Até lei até existe, mas regulamentar a lei é que é. Lembrando que a legislação, quem faz é o Congresso e quem regulamenta e quem executa a lei é o Executivo, tá ok? Vamos lá. Coeficiente de Gini, né? Enquanto o IDH mede a qualidade de vida de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 melhor, quanto mais próximo de 0 pior, o coeficiente de Gini mede a desigualdade na distribuição de renda. Nesse caso, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade. O Brasil aqui está no meio termo. O que a gente olha assim acaba desconfiando, né? Porque a concentração de renda no Brasil é muito grande, pessoal. Então a gente
Muitas das vezes a gente olha para um número desse aqui e resume, como muita gente está falando hoje, para falar das mazelas do Brasil, principalmente em relação à educação, que no Brasil se produz muito, aliás, se investe muito e não se produz nada, em números, são só números, né? Na realidade, hoje a gente tem um desmantelamento, né, da ciência e da tecnologia no Brasil que já não existia muito, né? E aí tá aí, ó, a gente precisa vai fazer uma vacina aí, tá testando uma vacina que não é nossa, que é, por exemplo, o Butantan está testando a viabilidade de uma vacina que não é do Butantan, é, é da China. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Isso aqui ó, é um pouquinho de Brasil, e ai, ai, esse país. Então, olha lá, a população brasileira ocupa o território de modo bastante irregular. Por quê? Principalmente por causa dos fatores históricos, né? A maior parte da população se concentra nas regiões metropolitanas porque historicamente foi por onde começou a colonização do Brasil e as capitais se encontram aí. Além do que, são nessas áreas que se concentram boa parte das atividades econômicas ligadas principalmente à indústria, ao setor terciário, tá ok? Aí, ó, o mapa nos mostra aqui, ó, isso, né? Olha aqui, ó, Brasil, onde a maior parte da população se concentra, aqui, ó, no sul, sudeste, né? Região nordeste litoral, aqui, ó. E olha os vazios demográficos do Brasil, ó. Região norte, região centro-oeste, parte aqui, ó, da região nordeste, tá? Isso tudo está relacionado à questão dos fatores históricos e econômicos. Ah, quer dizer que tem vazio demográfico é o quê? É rural? Não, todos os estados do Brasil são urbanizados, ou seja, a maior parte da população vive na zona urbana, tá? Bem, a gente fica por aqui, né, lembrando que a pandemia está por aí, né, pessoal? A coroca está aí, continua matando, é ilusão achar que as coisas estão sob controle, muito pelo contrário. Estados onde o relaxamento ocorreu estão tendo que voltar de novo com os rigores do isolamento, né? Só citar aqui, né, o Maranhão, a Bahia, Minas, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E aqui para minhas bandas aqui, o Pará, né, o negócio vai de vento em popa. O próximo estado a entrar de novo no lockdown seremos nós, né? Porque o problema aqui agora não é Belém, o problema é o interior. Não é e sendo, porque a doença avançando para o interior, vem todo mundo correndo para Belém, que é onde está. Aí se concentra todo o serviço médico hospitalar, praticamente, apesar de nós termos os hospitais regionais. Então, fiquem em casa, usem máscara e até a próxima, tá ok? E mais uma vez, me solidarizar com o povo do sul do Brasil aí, por conta do ocorrido aí na última semana, tá ok? Que Deus os abençoe. Tchau.